Oi gente, eu sou a Kellen e o vídeo de hoje é a resenha de clássico, o clássico que eu li em dezembro de 2023, que é Fahrenheit 451. Tenho muitas coisas bacanas para falar desse livro para vocês, mas antes de começar eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para conhecer aqui o canal, nossa comunidade crescer. Tá? Também na descrição do vídeo tem o link das minhas redes sociais, o Instagram, o Scoob, o Twitter, também o link do blog, então eu sempre estou atualizando essas redes, inclusive o Scoob está sempre muito atualizado com o que eu estou lendo, faço comentários de leitura, faço os registros lá, então tá sempre super atual lá, nos stories do Instagram eu sempre estou falando do que eu estou lendo, do que eu estou achando, é bem interessante porque aí você já tem uns spoilers do que eu vou trazer aqui para os vídeos do canal, tá bom? Então, essa edição é da editora Globo, tá? Quem é o escritor é o Ray Bradbury. Eu creio que eu esteja falando o nome dele errado. Não cheguei a pesquisar a pronúncia, tá? Pra falar pra vocês. Eu marquei muita coisa no livro aqui, gente. Dá pra ver o tanto que eu marquei. Eu gostei bastante, tá? Eu já sabia que ele era uma distopia que falava sobre controle de massa, mas eu não esperava que o enredo seguisse o caminho que seguiu, e aí eu vou comentar durante a resenha, tá? A edição ela é muito bonita, ela tem uns desenhos bem legais, tá? E o mais legal ainda, ele é dividido em 3 partes o livro, que é a lareira e a salamandra, a segunda é a peneira e a areia, e o terceiro é o brilho incendiário. E aí a gente tem vários comentários de várias pessoas aqui. A gente tem o Neil Gaiman, a Margaret Atwood, tem várias pessoas que falam sobre a história e sobre como esse livro foi produzido, tá? Porque e aí também tem uma coleção de capas do livro que foi para vários países no final. Então, assim, o bom dessas coisas estarem no final é que você não toma spoiler, tá? Desde o primeiro que comenta sobre o livro, há muito spoiler. Então, realmente é importante você ler o livro inteiro e depois ler esses textos, que você vai até entender várias coisas interessantes. Inclusive, para falar um pouco sobre o Ray, ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente na época da Guerra Fria. Então, nessa época da Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética estavam naquele confronto, né, velado, e ameaças de bombas, foi quando ele idealizou o conto. Inicialmente ele escreveu um conto do bombeiro, e esse conto do bombeiro foi sendo reescrito até virar um romance. E ser publicado com capa dura e tal, que naquela época os livros não eram tão publicados dessa forma, sabe? Mas ele topou esse desafio e reescreveu o conto e gerou essa obra, né? Mas, assim, foi todo um processo, levou algum tempo para isso acontecer, tá? Dele transformar o conto do O Bombeiro nisso. Tinha outros contos que ele queria anexar junto com o livro. Então, assim, ele era um escritor de contos e, de repente, ele transformou um conto num romance. E o que é bem interessante, porque ele criou novos personagens. Então, a gente consegue ver nos textos de apoio que ele tinha uma linha de pensamento sobre os livros, sobre o que aconteceria com os livros de opinião crítica, de formação de caráter, formação de opinião crítica, ao longo do futuro, se não houvesse cuidado, se as pessoas não prestassem atenção de preservar a liberdade delas, e como poderia haver controle de massa. Então, a gente conseguia ver, pelos escritos aqui, que desde o início ele tinha essa ideia fixa sobre queimar livros, sobre todo esse contexto de controle de informação, e que ele realmente foi apurando e que se transformou no Fahrenheit 451. Inclusive, como ele chegou nesse nome, ele trocou de O Bombeiro para esse nome, foi bem interessante, porque ele estava tentando descobrir qual era a temperatura exata que um livro pegava combustão, quase que instantaneamente. E aí ele chegou a ligar para o quartel dos bombeiros, aí o bombeiro respondeu que era na temperatura de Fahrenheit 451. E aí ficou o nome do livro, bem legal, né? Então, a gente acompanha nesse livro a história do Guy Montag.
E qual é a questão? Ele é um bombeiro que queima livros. Nessa realidade distópica, há uma cidade e há uma guerra. A guerra está acontecendo, mas as pessoas estão tão alienadas que elas não se importam com essa guerra. E segundo o governo, logo acabará. Então, assim, elas sabem o que está acontecendo e pessoas são enviadas a essa guerra, tipo maridos, filhos. Mas não, eles logo, tipo, vão pra guerra ali, sexta-feira tá de volta em casa. Assim é o pensamento. Não necessariamente isso acontece, né? Mas eles pensam desse jeito, despreocupado. Então, não há uma grande preocupação sobre a sua vida. Eles só querem viver o momento e se ligar nas coisas realmente passageiras. Eles não querem ter aquele peso de reflexão, ou se preocupar, ou se importar muito com as coisas. Então a cidade toda é alienada nesse nível, tá? E aí a gente tem a figura dos bombeiros. O bombeiro não estão mais lá para apagar focos de fogo ou incêndios. Não é esse mais o trabalho dos bombeiros, já que as casas, elas são feitas à prova de fogo, né? Então não há mais perigo de incêndio, assim. Só tem um trabalho que eles fazem, eles queimam livros. Então eles recebem denúncias anônimas e eles vão nessas denúncias anônimas, então qualquer um pode trair você, tipo o seu vizinho, principalmente o seu vizinho, entendeu? Que fica te observando e vê que você tá escondendo uns livros lá, você tá tendo uma postura estranha, então eles vão lá te denunciam pro quartel, o quartel vai lá e queima os livros. Teoricamente é para queimar os livros e te levar preso, mas na maioria das vezes acaba queimando a tua casa inteira e outras coisas, né? Que podem acontecer. Então a gente vê que o nível de extremismo em relação a isso é muito alto. Então o controle de massa é alto. Inclusive tem um comentário aqui ao longo do livro de uma reunião da esposa do Guy com algumas amigas, que uma delas fala que o filho dela passa 9 dias seguidos na escola. E ele só fica em casa 3 dias, depois volta para a escola para passar mais 9 dias. Então, praticamente, a população não cria mais seus filhos. Quem cria é o governo. Que é bem alarmante, né? Porque quando você cria seu filho, você passa os seus valores da sua casa, da sua família, o que você acredita, mas a gente sente que não é essa pegada. Inclusive, ela fala que isso é uma alegria para ela, porque ela tem tempo para fazer as coisas dela e ela não se preocupa com a criança, sabe? É muito estranho, né? Mas assim, por exemplo, a própria esposa do Guy, ela é alienada com telas. Então, o uso de telas é muito frequente e ela acabou de comprar a terceira tela e há tipo toda uma programação de TV que é como se fosse um teatro interativo, que as pessoas recebem um roteiro em casa e elas participam desse teatro. Então, ela gasta muito tempo da vida dela sentada, conversando com pessoas nessas telas, participando do teatro, né, interativo, fingindo que às vezes eles são parte da família, que é o que a esposa dele fala pra ele, a Mildred, fica falando, não, mas são a família, ela chama as telas de a família, inclusive ela quer comprar mais uma tela. E o Guy até comenta, não, a gente ainda está pagando a terceira tela, não dá pra comprar uma quarta agora. Ela, é mesmo? Tipo, ela é tão alienada que ela nem sabe quanto dinheiro ela gasta nisso. Então a Mildred fica o tempo todo em casa e o Guy sai para trabalhar. O livro começa com ele num dia normal de trabalho e depois voltando para casa. E aí é quando ele encontra uma pessoa que ele sabe que mora perto da casa dele, sabe que é vizinha, mas que ele nunca falou com ela. Que é a Clarice, uma adolescente de 16 anos, que também tá voltando para casa. Aí ela para ele na rua e fala, você é meu vizinho, eu posso voltar com você? E aí, à medida que ele, não, sim, eu sei, você mora na casa tal, não pode vir comigo. Como se ela tivesse medo de estar sendo perseguida. A gente sente isso, que ela está com medo de alguma coisa estar perseguindo ela. Então, ela meio que pede a proteção e a companhia do Guy até a casa dela. Então, quando ela tá bem pertinho de casa, ela vai pra casa. Mas durante esse trajeto, ela começa a conversar com ele. E a partir daí vai surgindo uma amizade, porque as pessoas não conversam entre si. As pessoas literalmente executam as suas obrigações e acabou, sabe? E ela começa a perguntar a ele várias coisas, questionar algumas coisas. Eu sei o que você faz. Eu sei qual é o seu trabalho, não sei o que, não sei o que. E ela conta um pouco também ao longo desses dias que eles acabam se encontrando, ele indo pro trabalho, ela na rua, e ele voltando pra casa, ela também.
Então, assim, eles acabam criando uma certa amizade. E ela chega a perguntar em algum momento se ele é feliz. E ele acha aquela pergunta ridícula, porque como assim? É claro que eu sou feliz. Aí quando ele vê, depois que ela vai embora, ele percebe, não, eu não sou feliz. E o discurso todo do governo é que tudo é feito e controlado para que as pessoas sejam felizes. E aí, quando ele chega em casa, ele encontra toda uma situação da esposa dele, tomou remédios demais, ele liga pra emergência e tal. E aí vem uma equipe na casa dele com uma máquina desenvolvida para isso e faz uma lavagem estomacal nela e troca todo o sangue dela. E aí eles falam, não, quando ela acordar ela vai sentir muita fome, mas é necessário trocar o sangue, porque se não trocar o sangue da pessoa, a probabilidade de sucesso é muito baixa. E aí eles comentam, essas pessoas que estão fazendo essa operação nela e fazendo a lavagem estomacal e trocando o sangue dela, eles comentam que eles atendem muitas pessoas e que aquilo é rotina pra eles, que eles, sei lá, é como se eles atendessem 5, 6 pessoas por dia ou por noite. E o Guy começa a pensar, nossa, tipo, isso é normal, sabe? E ele acha aquilo estranho. E no dia seguinte, a Mildred não lembra de nada. Ela não lembra que ela tomou os remédios a mais. Ela não lembra de nada. E ele acha aquilo estranho. Ele começa a ter pequenas reflexões sobre as perguntas da Clarice, sobre a vida dele e sobre a vida da própria esposa. Então, é aí que as coisas começam a acontecer. E aí, a gente tem uma situação específica que os bombeiros são chamados para queimar os livros no sótão de uma senhora e ela não quer sair da casa. E durante esse movimento e essa bagunça, porque ela não quer sair da casa, ela acaba sendo queimada com a casa e com os livros, ele acaba roubando um livro também. Aí é interessante que durante o livro ele fala que a culpa é da mão. A mão traiu ele. A mão é que estava contaminada e roubou o livro. E aí que de repente essa contaminação estava atingindo todo o corpo dele, porque ele queria saber o que é que tinha nos livros. Por que o governo era tão desesperado em queimar esses livros? E por que aquela senhora era tão desesperada em não perder os livros dela que preferiu ser queimada com os livros? Então começa a acontecer toda uma mudança nele, né, na percepção dele, que ele começa a se tornar crítico sem saber que ele está começando a se tornar crítico. O capitão dele, claro, percebe essas mudanças de nuances e começa a lavagem cerebral. E ele fala muita coisa. Gente, são capítulos bem cansativos que o capitão dele fica discursando para ele. E em alguns momentos é bem interessante que você consegue perceber que ele fala que a própria população pediu para que os livros sejam queimados, porque as minorias começaram a brigar entre si, porque elas não queriam que determinados assuntos fossem propagados. Então queimava aquele livro. Aquele outro assunto, queima aquele também. Aí começou a queimar, para que teoricamente não houvesse conflitos. Então assim, conflitos, opiniões diferentes, essas coisas, elas não são valorizadas aqui. As pessoas querem uma paz e tranquilidade falsa. E não há tolerância. Então, se você é diferente, você não é aceito. Entendeu? Então, assim, é bem interessante várias reflexões que a gente pode fazer. E também da guerra está acontecendo e as pessoas estão nem aí pra isso, sabe? Vivendo cada um no seu próprio mundinho. E durante esse trajeto todo, a Clarice some. E ele acha estranho que também a família sumiu. E aí a própria esposa dele chega a comentar que não, a Clarice foi atropelada e a família se mudou. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Porque os próprios bombeiros, eles têm um bicho mecânico que possui uma injeção letal. Que quando os bombeiros perdem alguém que estava com livros e tal, eles não conseguem pegar, eles mandam esse cão eletrônico caçar a pessoa e ele literalmente mata a pessoa com uma injeção letal. Então, assim, será que realmente ela simplesmente foi atropelada e a família se mudou? Ou será que a família toda foi caçada, né? A gente não sabe. E não dá pra saber, porque o foco do livro é no Guy. E no que o Guy decide fazer a partir daí. Ele relembra que ele encontrou com uma pessoa como é que é o nome? Tipo numa praça,
que era como se fosse um antigo professor. Ele lembra do endereço e ele procura essa pessoa. E aí, a partir daí, ele começa a ter uma relação de amizade com ele e também de tentar se libertar. Porque o que o Guy percebe? Que a realidade dele não faz ele feliz. E que há alguma coisa errada em relação a queimar livros. Até quando ele tem realmente tempo e acesso a pegar um livro e ler, ele não sabe como ler o livro. Ele não sabe se é ler assim, bagunçado, ou se tem uma ordem específica para ler. Gente, isso é muito surreal, sabe? Ele não sabe a ordem de ler. E também ele não sabe como ser rebelde, porque não há instrução para isso. Então, nesse caminhar dele se rebelar, ele tomou muitas decisões erradas, ele é arrogante algumas vezes. Isso prejudica bastante ele e as pessoas ao redor dele. Então, o livro, ele é sobre essa transformação do Guy, de querer sair dessa bolha, sem nem saber como, e tentar receber a ajuda de outras pessoas, mesmo sem saber se essas pessoas realmente vão ajudar ele, mas ele quer. Mesmo que não dê certo, ele quer tentar, porque ele sabe que viver do jeito que ele vivia, ele não era feliz. Então, assim, é um livro de realmente muita reflexão, e tem esses avanços da guerra. O final, ele é um final aberto, então não espere todas as respostas. Eu achei que o final fosse um pouco mais fechado. Foi isso que tirou o ponto do livro pra mim. Ele podia até ser aberto, mas eu queria algumas resoluções, sabe? Pontuais, que eu não consegui ter aqui. Mas não era o objetivo do escritor. E lendo os textos pós, né? Eu consegui enxergar isso, que não era o objetivo dele, ter ele queria mesmo que ficassem aberto, porque é como se o Guy não tivesse notícia de absolutamente nada e não tivesse como saber a notícia de nada. E você só acompanha o Guy, então é só essa linha que você tem acesso. Porque nessa situação, as pessoas realmente não têm acesso a nada. Então, de comunicação ou de informação, o controle de informação é absurdo aqui, é absurdo mesmo. Inclusive, a gente nem consegue ver realmente o governo, sabe, se posicionando. As próprias pessoas ao redor se denunciam, sabe, umas às outras. É muito louco, eu gostei demais, trouxe umas reflexões muito profundas, tem toda essa questão de queimar os livros, sabe, que é impactante sim, e de certa forma também a gente pensa nos dias de hoje quantas pessoas que estão nem aí para consumir clássicos ou consumir leituras mais que te incomodam de alguma forma, para que você tenha um senso crítico, né? Desenvolva esse senso crítico, é bem interessante, porque assim, claro, tem milhões de tipos de livros, mas é importante também você alimentar a sua mente com leituras um pouco mais incisivas, que vão te dar uma bagagem, sabe? Para você poder ter mais argumentos em determinadas coisas e também poder fazer as suas próprias escolhas. Porque isso foi tirado deles. Eles não podiam fazer as próprias escolhas. Eles só podiam fazer aquilo que era permitido, né? E é muito bom mesmo. Acho super, super válido. Dos textos pós, eu gostei muito do texto do Neil Gaiman, que é o que escreveu Caroline, né? Aquele livro que eu já li, já resenhei aqui no canal. Caroline, muito bom também. O Neil Gaiman fala que ele conheceu pessoalmente o Ray e que ele era amigo dele e que até quando ele estava bem velhinho, de cadeira de rodas e que já estava até cego, ele ainda era positivo. Ele ainda pensava bem da vida e era feliz. Vivia com o que ele tinha, sabe? Então é muito legal a gente ver um relato assim de uma pessoa que conviveu próximo e realmente viu as transformações de uma pessoa, até mesmo dentro da velhice, né? E conseguiu constatar várias coisas importantes, sabe? Sobre o que a pessoa decidiu ser na vida, né? E como ela decidiu encarar a vida, né? É bem interessante, então super indico essa edição, porque tem esses textos, né? Super indico a leitura do livro. Se você nunca leu Fahrenheit, leia. Tenho certeza que você será impactado. Eu fui impactada, porque tem cenas aqui muito chocantes, entendeu? Você lê e você fala, eu não acredito que isso está acontecendo. Sim, está acontecendo. Então, isso mexe muito com a gente e traz também reflexões para os dias de hoje, né? E uma das reflexões que eu posso colocar aqui é sobre reescrever os clássicos, né? Vocês sabem que eu tenho um vídeo especial aqui no canal sobre isso, sobre a minha crítica sobre isso.
Não acho que você possa ou que você tenha o direito de pegar uma escrita de um autor que até já faleceu e reescrever ele da forma que você quiser, só para que pessoas não fiquem incomodadas com determinados termos que naquele contexto histórico tinha notações diferentes ou tinha pegadas diferentes, sabe? Em relação à sociedade que a pessoa vivia naquele momento. Porque até essas palavras que te incomodam durante a leitura, por mais racistas ou difíceis que sejam, elas te trazem reflexão, porque elas te trazem confronto. Então, até isso, sabe, traz de positivo pra gente saber o que a gente quer pra nossa vida, pra gente viver, né? A nossa escolha do dia a dia. Então, se você nunca viu esse vídeo aqui no canal, não esqueça de procurar lá na aba de vídeo sobre os vídeos sendo censurados. Eu não lembro o título, acho que vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá? E é isso, gente. Eu gostei demais e eu só tirei um ponto dele por causa desse final aberto demais. Eu queria que ele fosse... Eu acho ok ser aberto, só achei que algumas coisas eu queria definição, que não tem. Por isso eu dei Ser o Lotus, que é um ótimo livro. Ele é um ótimo livro e vale muito a pena ser lido, tá bom? Então é isso, gente. Me contem nos comentários se vocês já leram esse livro. Quero muito saber, tá? Tchau e até o próximo vídeo.